Felicidade é o assunto do Vida e Saúde hoje aqui. A gente já perguntou para você se você é feliz. A gente conversou aqui um pouquinho sobre diferentes aspectos, né, Dr. César, do que é felicidade para mim, para o senhor, para você aí de casa. Mas a gente viu que várias são fases da vida, são circunstâncias. Tudo isso vai interferir na nossa felicidade. A gente vai agora dar uma olhada sobre um outro aspecto que pode interferir na felicidade. Sabe por quê? Nós vamos continuar a série A Ciência do Descanso, que foi produzida pelo Hospital Adventista de Manaus. E eu não sei se você conhece todos os benefícios de um bom descanso, mas muitas pessoas acham que talvez o descanso seja uma perda de tempo, quando na verdade é uma constante necessidade do nosso organismo. Mas eu quero convidar você para acompanhar com a gente esse segundo episódio da série A Ciência do Descanso. No segundo episódio da série A Ciência do Descanso, os nossos especialistas enfatizam a longa lista de benefícios que um bom descanso traz. O descanso ele faz parte do complemento do nosso metabolismo cerebral. A gente tem essa ideia errada de que o sono é um estágio em que a gente para de ter qualquer tipo de atividade cerebral. Isso é errôneo. Ter uma boa noite de sono auxilia no crescimento e fortalecimento muscular, pois o hormônio responsável por esse crescimento se dá através que o nosso corpo está em descanso, né? Que é a somatropina, o famoso GH. Na verdade, durante o sono, a gente tem ondas e atividades cerebrais que são responsáveis por fixar as memórias, reorganizar as tuas sinapses cerebrais e fixar atividades e, na verdade, coordenar fisiologias que a gente não consegue fazer durante o dia. Diferente do que muita gente pensa, o sono não é a perda de tempo. O sono é muito importante. Durante o repouso, que nós temos um equilíbrio das nossas funções psíquicas, emocionais, metabólicas e também nós conseguimos ter o repouso para descansar o nosso corpo para aguentar o dia seguinte. É quando dormimos que tudo aquilo, colocando na parte psicológica, é quando tudo aquilo que nós adquirimos de informação durante o dia vai ser filtrado e armazenado. Nosso horário de dormir, ele deveria se iniciar ali em torno das 9 da noite, no máximo 10 para um adulto, tá, gente? Criança é outro universo, eles precisam de muito mais horas de sono. E é importante lembrar que não é só a quantidade de sono, mas sim a qualidade. Um sono mal dormido, uma noite mal dormida, ela pode ter consequências sérias, tão grandes como se a pessoa tivesse passado a noite inteira acordada. Porque quando eu tenho um sono completo, incluindo o sono REM, a estrutura cognitiva minha vai estar estabilizada, vai me ajudando a ter uma melhor concentração, uma melhor memorização e assim também uma melhor regulação do meu estado emocional. Por quê? Quando isso não é atingido de forma coerente, isso pode influenciar na minha estrutura, tanto emocional como física. É importante para quem treina se exercitar na medida que você está com um descanso adequado, para que o seu músculo, o seu corpo, ele absorva aquele exercício para que ele tenha um crescimento e fortalecimento adequado. O descanso faz que a gente elimine as toxinas que a gente acumulou durante o dia de trabalho no nosso organismo. Nossos aparelhos funcionam todos harmônica e perfeitamente, um complementando o outro. O nosso aparelho digestivo hoje ele tem uma relevância muito maior do que tinha. Vocês talvez já ouviram a expressão de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Uma pessoa que dorme bem, ele tem uma chance muito maior de ter um pool de bactérias mais saudável, porque existem bactérias saudáveis do aparelho digestivo e existem aquelas bactérias que não são saudáveis. Se preocupar com o que comer é muito importante. O horário é muito importante. O ideal é comer, assim, baixou o sol, é o horário que seria interessante encerrar esse nosso processo de colocar comida para dentro. O corpo vai começar a diminuir o seu ritmo e aí da mesma forma a digestão.
Você dorme depois de 2 horas que comeu, o teu sono vai mais tranquilo, porque o nosso intestino é o segundo cérebro. Se ele está trabalhando, o cérebro também está na digestão. Então, esse trabalho da digestão a gente não deve dar para o nosso cérebro durante o nosso sono. A propósito, para uma janta leve, eu tenho aqui comigo 2 opções práticas de refeições à noite. A primeira é esse muffin de cenoura, feita com aveia fina, suco de laranja e 2 xícaras de cenoura ralada, claro. Também temos o grão-melete, feito com farinha de arroz, aveia, salsinha e orégano. E o recheio tem tofu, cebola, manjericão, azeite e sal. 2 propostas muito fáceis de preparar e também muito nutritivas. No momento da madrugada, entre meia-noite e 4 da manhã, uma pessoa, para estar saudável, ela precisaria estar no sono profundo nesse período, porque nesse período acontece a produção de hormônios, de substâncias que fazem reparo, que reparam células que foram danificadas, que sedimentam nossa memória. Se a gente não estabelecer o horário de cuidar de si próprio, a gente não vai ter quem faça isso. Precisa ser feito por nós. Assim como o descanso traz muitos benefícios, a falta dele traz uma longa lista de malefícios para o ser humano, a curto, médio e longo prazo. É sobre esses malefícios que estaremos falando no próximo episódio da série A Ciência do Descanso. Não perca! Sensacional, Dr. César, pensar que um remédio simples faz tanta diferença na nossa vida, o descanso, inclusive impactando na felicidade. Com certeza. Você sabe que, como foi falado, alguns hormônios são produzidos e tem um hormônio específico chamado melatonina. A melatonina é interessante, ele é produzido muito baixinho, muito pouquinho ao longo do dia. Quando vai escurecendo, aumenta a produção. E o pico da produção de melatonina é 2 da madrugada, 2, 3 horas da madrugada. Esse hormônio, ele faz uma varredura no nosso corpo para tirar radicais livres e promove a qualidade do sono. E realmente a qualidade do sono, ela é muito importante para você ter condições de no dia seguinte funcionar como foi mostrado aqui no vídeo, né? Agora, certamente uma outra coisa que traz muita felicidade pra gente é comer. E você viu agora aqui nesse VT a importância de comer leve, mas comer bem antes de ir pra cama. Ou seja, não muito antes ali, mas um pouquinho mais distante. E eu queria deixar aqui, só fazer uma nota aqui, que as receitas que foram mostradas aqui no vídeo, elas estão disponíveis no Instagram do Hospital Adventista de Manaus, que é @Hospital Adventista de Manaus, do jeito que fala, do jeito que escreve, corre lá e procura por essas receitas. Agora, Dr. César, falamos, né, vimos como o descanso vai impactar, vários especialistas falaram ali, né, da saúde emocional, da estrutura emocional, psíquica que a gente vai ter no dia seguinte, para de repente fazer escolhas melhores, para controlar, modular nossos impulsos, a comida também. E no começo aqui do nosso programa, a gente falou um pouquinho sobre o papel dos hormônios. O nosso estilo de vida moderno, a exposição à luz, a gente tem trabalhado mais, produzido mais, quem sabe até para ir fazer aquela viagem dos sonhos, mas os hormônios afetam a nossa felicidade. Eu tenho certeza que muita gente já te procurou no consultório querendo um remedinho para acabar com a depressão, com a tristeza, com a angústia. É verdade. Sabe que quando a pessoa ela nutre gratidão, quando ela nutre esperança, se você vai, por exemplo, num ambiente da natureza muito lindo, vamos supor, Foz do Iguaçu, né? Aquela queda d'água maravilhosa que tem lá, e você chega lá e você olha aquilo, e você, cara, que coisa linda que Deus fez aqui. Quando você tem essa expressão, que coisa linda que Deus fez aqui, hormônios benéficos para a sua saúde são liberados, né? A endorfina, por exemplo, a serotonina, por exemplo, né?
E esses hormônios vão causar a sensação de bem-estar. A pessoa, por exemplo, faz uma atividade física, né? Pode ser caminhada, pode ser natação, depois que ela entra no ritmo do seu exercício, que é próprio para aquele biotipo, para o corpo dela, também hormônios são produzidos que produzem a sensação de bem-estar. Pra você ter uma ideia, endorfina é um dos neurotransmissores naturais, né? É muito mais potente do que a morfina, que é um produto produzido em laboratório, né? Então, a endorfina, ela é um analgésico potente, natural, que é produzido quando a pessoa cultiva pensamentos de gratidão, de reconhecimento de ajuda que ela recebe na vida, quando ela tem mais uma ideia mais otimista, né? Outra é a ocitocina também, né? Tem o feniletilamina, que é outra substância produzida que causa o bem-estar na gente, quando a gente tem essa atitude mental positiva. Talvez você, nos assistindo agora, aí, esteja tomando algum remédio antidepressivo e pensando, cara, tudo isso que eles falaram aqui não faz sentido para mim porque eu não me sinto feliz. Agora, Dr. César, talvez essa pessoa esteja apenas depositando a expectativa no medicamento. E a gente viu aí que são várias as questões que podem melhorar, que podem ajudar a gente a sair dessa situação. E eu queria acrescentar uma questão do descanso, foi falado bem do descanso em relação ao sono, né? Mas o descanso pode ser várias coisas, pode ser o sono, que é o diário, né? 8 horas em média, 7 a 9 horas a média para seres humanos, mas você tem um descanso uma vez por semana, porque você para com o seu trabalho, por isso que Deus colocou o 7º dia como dia de descanso, para você mudar toda a sua estrutura de conexão com a sociedade, com a realidade, com o trabalho. E também, Teru, eu gosto muito de pensar no descanso como um momento que você para em cada dia para meditar, para orar, para você pensar nas coisas importantes da vida. Então, isso é um descanso. Você desliga a televisão, desliga o fogão lá, desliga a máquina, enfim, e você medita. Meditação, especialmente na história de Jesus, né? Nas promessas da palavra de Deus, elas produzem calma, um cérebro mais sereno. Bênção, né? Bênção saber que Deus planejou lá do início que a gente tivesse descanso, que a gente tivesse trabalho, que a gente tivesse mudança de atividades, porque isso também geraria, essa dinâmica geraria prazer. Deus pensou em você, pensou em mim quando Ele fez as leis naturais que deixam a gente bem ou mal quando a gente transgride. Agora, Dr. César, chegou um monte de interações aqui, mas a gente precisa fazer um intervalo. Então eu vou ali e volto já e a gente vai selecionar algumas interações que vocês mandaram e o Dr. César vai falar sobre a visão de Deus e felicidade de acordo com as suas perguntas. A gente volta já.